Ele é poderoso para fazer. E em todas as situações em que eu me encontro, nessa virada de 2025 para 2026, eu só preciso compreender, antes de darmos início à pregação, que Ele, o Senhor, Ele é o meu guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda da minha vida. E nele eu posso todas as coisas. Amém? Então eu queria que você desse uma salva de palmas para o Senhor, por favor. Mais forte, que é para Deus. Isso. Abram, por favor, a palavra de vocês, a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 120 ou 121, dependendo da tradução. Salmo 120 e 121. Deus o guarda do seu povo. E quando rezava para essa noite, o Senhor lhe dizia, bem forte no meu coração, no momento de oração pessoal, no momento do rosário, era o questionamento, era a pergunta que vinha: de onde me virá o socorro? E eu sei que tem muitas pessoas fazendo esse mesmo questionamento. Eu sei que você mesmo, nesta virada de 2025 para este ano, você se perguntou, de onde eu vou ter este socorro? De onde me virá socorro? Quem vai me socorrer? Quem vai me ajudar? Quem vai me guardar? Quem é que vai resolver essa situação? Senhor, eu não sei mais o que fazer. E então, nesse salmo, o Senhor, Ele dá a resposta. Salmo 120, acompanha comigo, por favor. Para os montes levanto os olhos. De onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus, por favor. Aplauda essa palavra, porque ela é a garantia de que verdadeiramente nós temos alguém, nós temos uma pessoa, um Senhor, um Deus Todo-Poderoso que não nos deixa, que não nos abandona, que não deixa as nossas vidas independente daquilo que vivemos. Uma postagem que foi feita de uma foto familiar, uma foto nossa, não fui eu que fiz, foi o Henrique. Lá ele colocou como rodapé da postagem, né, como lá nas palavras que ele digitou, ele colocou assim, na virada, né, do ano. Ele colocou mais ou menos isso. Não foi o ano de 2025, não foi um ano nada fácil. Que Deus nos ajude, que venha 2026. Mais ou menos isso. Acho que algumas pessoas viram. Por que eu estou trazendo isso como reflexão para a palavra, para a pregação? Porque realmente 2025 não foi um ano nada fácil. Não foi. E ainda não está sendo 2026, porque a gente acabou de pular de 2025 para 2026, então os problemas vieram juntos, as dificuldades vieram juntos, tudo veio junto, nada ainda se resolveu por completo. Mas por que vale lembrar isso? Por que nós temos que trazer à luz a reflexão da palavra isso? Porque Deus, no momento que a gente reza, no momento que a gente clama e no momento que a gente pergunta, Senhor, como se dará isso? Como é que vai se resolver? Como é que eu vou resolver essa situação familiar, esse problema financeiro, essa dificuldade ou enfermidade, esse problema de um desemprego, esse problema espiritual, esse problema nos matrimônios, esse problema na sociedade toda, essas dificuldades que nós estamos vivendo? Como é que eu vou fazer, Senhor?
E aí o salmista, ele olha para os montes, lá no Salmo 120, e ele pergunta a mesma coisa que você tem perguntado todos os dias para o Senhor: Senhor, o que é que eu faço? A mesma coisa que todos os dias, quando você vai deitar, você até perde o sono, deita no travesseiro, não consegue dormir, as lágrimas descem, você pergunta: Senhor, o que é que eu faço? Eu não consigo ver mais saída, eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. E assim o salmista também fez. Para os montes ele levantava os olhos e ele dizia: de onde me virá socorro? Só que aí o salmista ele mesmo responde. Lá no versículo 2 ele diz: o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E você consegue compreender que ao mesmo tempo que ele olha para os montes, como nós olhamos para o céu, como nós nos ajoelhamos no nosso quarto, como nós olhamos ali diante do sacrário ou no altar, e a gente diz: de onde me virá socorro? Eu não tenho mais saída, eu não sei o que fazer. E aí a gente mesmo responde: não, para, Lenice, para, o teu socorro vai vir de Deus. E você não pode fazer nada, você não pode entender dessa forma, perguntar, questionar: quem vai me ajudar? O que é que eu vou fazer? A nossa esperança, a nossa saída, o nosso socorro vem dele, aquele que criou o céu e a terra. Somente do Senhor. Nada mais, amados, nada mais pode nos prender, nada mais pode nos tirar a paz, nada mais pode nos entristecer, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a enfermidade, a morte, a dificuldade financeira, os problemas que você deve estar passando. Está faltando tantas pessoas aqui hoje, eu não sei o que é que estão passando, qual a dificuldade que estão tendo. Tem servo com familiar hospitalizado, internado. Tem pessoas com dificuldades, mas uma coisa eu sei: eu não posso perder a esperança, eu não posso me desesperar, eu não posso deixar que a minha fé se perca. Eu preciso responder como o salmista respondeu: o meu socorro virá do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Sabe, tem dias que a gente chora, não é verdade? Tem dias que a gente se entristece, tem dias que a gente não vê mais saída, que a gente até pensa em desistir, em desanimar, que a gente olha para um lado, olha para o outro. E agora, Senhor? Mas se nós, de forma imediata, como no versículo 2, esquecermos de tudo e respondermos para nós mesmos: o meu socorro vem dele, vem de Deus. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. A palavra ela garante que o Senhor está sempre ao nosso lado, em todas as dificuldades, em todas as adversidades. Muitas vezes a gente deita e a gente não quer mais nem acordar. Muitas vezes a gente pensa: Senhor, como é que eu vou resolver amanhã essa dificuldade? Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? Eu não sei o que fazer. Mas a gente, muitas pessoas, sabe, elas se entregam no abismo, elas se jogam no abismo, elas se entregam na depressão, na ansiedade, por conta dessa situação de não compreender, versículo 2 e 3, que é Ele, é o Senhor quem vai resolver todas as situações, é Ele que vai nos guardar. Então não importa se eu não conseguir pagar hoje, não importa se hoje não teve o que eu queria, não importa se alguém me deu um não importa, porque eu necessitava do sim daquela pessoa. Mas o que importa é que Ele, o Senhor, Ele não me decepciona, Ele não me deixa, Ele me guarda, Ele não dorme, e Ele está sempre, sempre, sempre ao meu lado. Consegue compreender isso? Na história das nossas vidas, muitas situações acontecem, muitas.
de percas, de dificuldades, de problemas. Mas se eu colocar uma coisa na minha cabeça e no meu coração, de que Deus, Ele me guarda em todos os momentos, que durante o dia o sol não me abate, que durante a noite a lua não me faz mal, que verdadeiramente a graça de Deus está sobre a minha vida, eu consigo passar por todas as coisas de cabeça erguida, de olhos para o alto, de olhos voltados para o monte, levantados para o Senhor, sabendo de que Ele vai me ajudar. Nesses dias, essa virada, de ano, muitas coisas aconteceram. Muitas. Hoje mesmo, depois de uma mensagem que foi feita, não hoje, mas diante do Santíssimo Sacramento, essa mensagem foi digitada para uma determinada pessoa, e na mensagem foi colocado mais ou menos assim. Não vou falar a mensagem toda, claro, mas a mensagem foi falada com os termos assim: desculpa o texto enorme, porém eu preciso lhe enviar, se faz necessário, porque eu preciso nesse momento da sua ajuda. E o texto ele foi enorme assim, porque não posso gravar áudio, estou diante de Jesus sacramentado, mais ou menos assim a mensagem que eu enviava. E hoje, no áudio, na verdade a pessoa ela enviou o áudio no mesmo dia, mas só hoje eu fui escutar o áudio. E no áudio a pessoa diz: eu peço perdão por não poder ser a salvaguarda nesse momento, por não poder ajudar nesse momento, mas eu peço perdão por toda essa situação, e peço perdão porque eu sei que você é uma mulher de oração, você é uma mulher de fé, e eu sei o quanto você está sendo sincera nas suas palavras. Enfim, resumindo um pouco a história. Por que eu estou colocando isso? E aí, lá no final, eu colocava assim: amém, tá tudo bem, não se preocupe, para a pessoa. Aí no final eu coloquei assim: Deus proverá todas as coisas. Ele não decepciona, Ele nunca desampara. Ele é o guarda de Israel, Ele é o meu guarda, Ele é o guarda do meu povo, Ele é o guarda do povo de Deus, Ele é o guarda do seu próprio povo, Ele guarda cada um que aqui está. Mas eu não coloquei tudo isso na mensagem, eu colocava de forma pessoal: Ele me guarda, Ele não me desampara. Por que eu estou colocando isso? Porque mesmo que as pessoas elas nos tragam respostas que não são de bom êxito, mesmo que as pessoas nos decepcionem, mesmo que as pessoas talvez não possam nos ajudar, Deus, Ele nunca nos deixa. Amém? Deus, Ele nunca vai te deixar. Então, independente das respostas que você teve de ontem para cá, nesses dias, no ano de 2025, independente das pessoas que te traíram, independente das pessoas que não te ajudaram, que não conseguiram estar contigo, louvado seja Deus. Deus, Ele não vai permitir que jamais, nem sequer os nossos pés resvalem, nem sequer a nossa vida seja tocada, porque Deus, Ele está conosco em todos os momentos. E era essa palavra que o Senhor me dava. Logo depois dessa mensagem, rezando para hoje, Deus deixou bem claro: de onde virá o teu socorro, Helenice? De onde virá, Lia? De onde virá, Eliane? De onde virá todos que aqui estão? O socorro de cada um virá do Senhor, somente dele. Então não são pessoas, não são situações, não são familiares nossos, não são pessoas que a gente deposita toda a confiança e nos trai. Não são elas que vão nos ajudar. É Deus, é Deus, é o Senhor. Queria que vocês abrissem, por favor, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, para darmos continuidade. E aqui a gente vai ouvir a narração de uma história onde a gente vê a intervenção de Deus em todos os momentos, onde Deus, Ele intervém em momentos que as pessoas elas acham que é impossível acontecer uma cura, acontecer um milagre, acontecer uma resposta, e Deus, Ele age. Jesus, Ele age.
Então não está nada perdido. Não está nada perdido na sua vida, na sua história. Não está nada perdido. É Deus quem está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele nasceu para nós. E é Ele que nos conduz. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar. Quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, apresentou e a sua vista lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão seguia comprimindo. Vamos parar por aqui. Olha a situação. Jesus, ele estava em uma margem e ele começa a navegar para uma margem oposta. E depois começa a crescer uma grande multidão de pessoas atrás dele. Ele já vem aqui de outros milagres, de curas, de transformações que ele vai realizando. Jesus, ele vai fazendo, ele vai se colocando como aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que transforma a vida, aquele que faz milagres, aquele que pode mudar a situação de cada um de nós. E assim ele vem. E aí começa a afluir uma multidão. São muitas pessoas indo atrás, caminhando ali atrás de Jesus, na esperança de que ele possa fazer algo por elas, na esperança de que Jesus possa modificar suas vidas. Ei, é a mesma esperança que você tem quando você se ajoelha e começa a clamar por Jesus. É a mesma esperança que eu tenho quando todos os dias, de segunda a sexta, eu vou para diante de Jesus sacramentado, às 14 horas da tarde, e lá por 1 hora eu clamo, pedindo a Ele muitas coisas, na esperança de que Ele pode fazer. E aqui não foi diferente. Chega o chefe da sinagoga, chamado Jairo, se apresenta a Jesus, se lança aos seus pés e ele não clama de longe, ele não fala nada, ele simplesmente se lança aos pés de Jesus. E isso é sinal de verdadeira humildade, sabendo daquele que precisa, que se lança aos pés, e daquele que tudo pode fazer, que está acima, que é Jesus. Aqueles que se ajoelham diante do sacrário, aqueles que se ajoelham diante de Jesus sacramentado, ou somente no seu quarto, diante de um crucifixo, de uma imagem, e diz: Jesus, eu preciso de ti. Deus, só tu podes mudar a situação da minha vida. E ele rogava com insistência. Jairo, ele clamava: minha filhinha está nas últimas, vem e põe-lhe as mãos para que se salve e viva. A filha dele estava muito enferma, estava morrendo, já não tinha mais nenhuma chance para aquela menina, não tinha mais. E Jairo, o pai, veja bem como será a insistência desse homem. Ele estava pedindo para a filha dele, não era para qualquer pessoa, era ele pedindo para a filha dele. Eu me coloco no lugar deste pai, Deus me livre, era eu pedindo pela Esther, pela Clara, pelo Davi, você pedindo pelos seus filhos, a Lia que acabou de ser mãe. Era assim que ele pedia, que ele clamava, suplicando ao Senhor. Suplicando ao Senhor: vem, a minha filhinha está nas últimas, só tu podes resolver. Médico nenhum, situação nenhuma, pessoa nenhuma pode resolver. Ei, nem a pessoa da mensagem que eu falei agora podia resolver. É Deus, é Jesus que pode. Não são as pessoas, não são as situações. E Deus, mais uma vez, depois de muitos anos de caminhada, me mostrou e me fez entender que só Ele pode, que é Ele quem vai resolver.
que as dificuldades, os problemas que chegam e a resolução dessas situações não estão nas pessoas, não estão naquilo que elas podem fazer, está em Deus, em Deus. E assim foi o que Jairo fez. Ele talvez já tinha recorrido a médicos, a pessoas, não sei. Ele era um chefe da sinagoga, tinha condições para isso, mas ele resolveu recorrer àquele que tudo pode, àquele que tudo faz. E então ele pedia: vem, versículo 23, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo. Ora, havia ali uma mulher, lá no versículo 25 já, que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Olha aí. No meio do caminho, quando Jairo insiste aquele que pode dar a cura da sua filha, quando ele começa a perturbar mesmo Jesus, se coloca aos pés de Jesus e diz: vem e põe as mãos sobre ela, tu és a minha única saída, vem para que ela viva, para que ela se cure. No meio do caminho, toda a multidão atrás de Jesus, toda a multidão correndo atrás de Jesus, caminhando ali atrás dele, porque sabia que ele podia fazer. Ali no meio daquela multidão, uma mulher se acoraja e ela chega próximo de Jesus. E ela diz: se ao menos eu tocar na orla de seu manto, serei curada. Ela tem uma fé incrível, uma fé carismática que você precisa ter, que eu preciso ter, sabendo que tudo pode se resolver em Jesus, em Deus. A mesma fé que o salmista olha para os montes e diz: é dele, é do Senhor que me virá socorro. As coisas estão difíceis, as coisas estão problemáticas, muitas doenças, muitas enfermidades, muitas situações financeiras difíceis, muitos problemas, pessoas que esfriam, que desanimam, mas é nele que eu vou colocar toda a minha fé e toda a minha confiança. Então, no meio desse caminho, no meio dessa situação, essa mulher, depois de ter gastado tudo, a palavra diz que ela tinha posses, ela era rica, ela gastou tudo que tinha, buscando médicos, buscando uma situação para sua cura, e a palavra diz que nada se resolvia. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. E aí, ela acredita que se ao menos ela tocar na orla do manto do Senhor, ela seria curada. Seria curada. E aqui a gente vai compreender na palavra uma coincidência. Há 12 anos essa mulher sofria de fluxo de sangue, com hemorragia. Há 12 anos, diz a palavra. E também lá no final a gente vai saber que a filha de Jairo tinha também 12 anos. Tinha 12 anos. E então, sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo mesma: se eu tocar ainda, que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. No mesmo instante, irmãos. Não foi daqui a um ano, daqui a dias, meses, semanas, horas. Não, instantaneamente, naquela hora, ela toca e de forma sobrenatural já lhe estanca a hemorragia. Foi de repente, na mesma hora. Não já aconteceu com vocês, não? Coisa parecida? O que eu posso dizer para vocês foi, em alguns momentos, levantando os olhos para o monte. E o monte é o local da oração. É o local onde eu subo todos os dias para falar com Ele. Levantando os olhos para o monte na mesma hora em que eu
falei: Senhor, essa situação é tua. Questão de minutos, recebo mensagens e a situação está resolvida. Muitas vezes. Não foi só uma vez, não foi só duas, várias vezes. Se eu fosse contar aqui. De forma instantânea, de forma ali na hora, Deus realizar milagres, Deus fazer, porque a confiança está totalmente nele. E então, Jesus percebeu, versículo 30, imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem me tocou? Ou quem tocou minhas vestes? Olha que coisa paradoxal. O Senhor está ali rodeado de inúmeras pessoas. Era muita gente. Ele estava indo a caminho daquele pedido de Jairo, ver a menina, mas o Senhor já sabia do que ia acontecer. E ali no meio do caminho, uma mulher com muita coragem, ela tem a audácia, a coragem que só tem quem tem fé, só tem quem tem fé, quem acredita, vai até ele, toca na hora do manto dele e verdadeiramente ali ela fica curada. Ela arranca do Senhor uma força sobrenatural, que a cura de forma imediata, que nenhum hospital, que nenhum médico, que nenhum dinheiro, que nada do que fizeram para tentar a cura dela, do que o esposo fez, do que fizeram por ela, a família fez, nada conseguiu resolver. Mas ali, de forma instantânea, no momento rápido, coisa rápida, tocou no manto, ali ela foi curada. Gente, nós precisamos compreender. Muitos pregadores falam isso. E a gente precisa compreender que muitas vezes nós não conseguimos muitas coisas porque a gente perde a esperança. Muitas coisas não mudam nas nossas vidas porque a gente, apesar de ter aquele que tudo pode diante de nós, a gente já não acredita mais que ele é o mesmo dos evangelhos. A gente já não acredita mais que ele é o mesmo dos salmos, do que o salmista falava. A gente já está aqui de forma fria, morna, de qualquer jeito. A gente vem de forma mecânica. É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta dificuldade, é tanta gente esfriando, é tanta gente apostatando da fé, é tanta situação nas igrejas, é tanta pessoa caindo, é tanta situação que acontece, é tanto problema financeiro, é a política, é o mundo, é tanta coisa. E a gente já perdeu a esperança de que o guarda de Israel, ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre será. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou. Amados, aquele ostensório que às vezes vem para cá com Jesus sacramentado, que está sempre ali na igreja de São Sebastião que a gente frequenta, ou em qualquer outra igreja que você vai, é verdadeiramente Jesus que caminhava nas margens dos rios, nas margens do mar da Galileia, que salvava, que curava, que libertava, que restaurava. É o mesmo que curou a filha de Jairo, é o mesmo que curou a hemorroísa, é o mesmo que pode te curar, é o mesmo que pode transformar a tua vida. Eu garanto para você uma coisa, ele é o mesmo. Sabe quem não é mais o mesmo? Eu e você. Estamos frios, perdemos a fé e muitas vezes nós não acreditamos. Quando começa a apertar mais a situação, a gente começa a se desesperar. E aí não é fé, é desespero diante do Senhor. Cheio de gente assim no meu WhatsApp, se desesperando. E eu fico vendo, Senhor, como o Senhor espera de cada um de nós uma fé mais constante, mais viva, mais firme. Eu não estou dizendo que ninguém vai desanimar uma vez ou outra, se entristecer. Somos humanos, falhos, pecadores, caímos. Mas o Senhor, Ele quer de nós uma constância. A fé de que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo diante dos montes, perguntando de onde me virá o socorro, a gente imediatamente olha para si mesmo e fala para si mesmo: ei, Helenice, o teu socorro vem de Deus. Para de se entristecer, para de chorar, para de se desesperar, para de pensar como farei,
fazer, como vou pagar, como vou resolver. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que está no controle de todas as coisas. E eu no momento presente preciso falar isso realmente, que é Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que está no controle de todas as coisas. Seguindo. Então Jesus questionou, versículo 30, lá no finalzinho: quem tocou minhas vestes? 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Os discípulos perguntaram: meu Deus, como é que pode? Como é que Jesus ele tem a coragem de perguntar quem tocou ele? Tem tanta gente. Versículo 32. E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés. Olha, mais uma vez, Jairo fez o quê? Lá no início, ele lançou-se a seus pés. O que foi que a hemorroísa fez aqui nesse versículo? Versículo 33. Veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Versículo 33. Ei, Jesus ainda não tinha chegado na casa do chefe da sinagoga. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: tua filha morreu. Olha, Jesus ele está caminhando, acompanha comigo. Jesus ele escuta o clamor de Jairo, ele se lança aos seus pés de forma humilde, coloca toda a responsabilidade para Jesus, toda a sua fé naquele que pode fazer. E aí eles vão caminhando, a multidão vai acompanhando. No meio do caminho essa mulher interrompe, e ela também com tamanha fé, ela toca na orla do Senhor, de seu manto, e ela é curada instantaneamente, de forma constante, ali na hora, naquela hora. E ali o Senhor quer entender, uma força é retirada de dentro dele. Ele sabe que aquela fé foi avassaladora, e aí ele quer entender quem tocou ele. E aí ela se acusa, se coloca diante dele, se lança também aos pés de Jesus, em forma de humildade. E é assim que você tem que fazer, que eu tenho que fazer: se lançar aos pés dele todos os dias e dizer: Senhor, és tu meu guarda, é tu que pode fazer, me ajuda nessa situação. E aí ela se lança aos pés do Senhor e se entrega, dizendo que foi ela que o fez. E ele diz: vai, filha, a tua fé te salvou, ser curada de todo o teu mal, daquele mal que ela tentou por tantos anos ser curada. Quantos anos? 12 anos de hemorragia. Mas ali o Senhor resolve, naquela hora. E aí ele ainda caminhando, vem os funcionários lá do chefe da sinagoga, os amigos, e diz uma triste notícia: aquela menina que estava esperando para ser curada, ela morre. Quantas notícias recebemos difíceis, complicadas de se resolver. Ele também recebe. Versículo 33, 35. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Em outras palavras, não tem mais jeito, para de oportunar Jesus. Alguém deve ter te falado: ei, para que ficar ainda tentando essa situação, ficar insistindo nesse milagre? Não tem mais jeito. Tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para de ficar pedindo para Deus. Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, versículo 36, se dirigiu ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam
chorando e fazendo grandes lamentações. Versículo 39, ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Mas uma coincidência do Evangelho. A cura dessa menina, a ressurreição, foi de forma imediata, na hora. Do mesmo jeito que aconteceu com a hemorroísa, de forma instantânea, naquela hora que ela toca a obra do manto de Jesus, ela é estancada em todo o seu sangue, toda a hemorragia. E assim que Jesus toca também na mão dessa menina, imediatamente ela se levanta, se põe a caminhar, porque ela já tinha 12 anos e também há 12 anos a hemorroísa sofria. Eles ficaram assombrados. Versículo 43. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaude a palavra de Deus. Amados, todo esse evangelho, toda essa historinha, tudo aquilo que Deus aqui está passando para nós, Jesus está narrando toda essa narrativa do evangelho, tudo aquilo que Ele está vivendo, é a certeza de que eu e você temos, de que Jesus, Ele pode todas essas coisas, de que Deus não nos abandona em todas as situações. A menina já morreu, tudo bem, Deus está conosco, Jesus está ali. Se Ele quiser, Ele ressuscita, Ele levanta e ela volta a caminhar. E foi o que aconteceu. A mulher já sofria há 12 anos, médico nenhum resolvia, diagnósticos já eram certos de que era incurável, não tinha jeito para a medicina, mas para Jesus, apenas ao tocar a orla de seu manto, foi resolvido de forma instantânea. O salmista, ele se encontra acabrunhado, triste, sofrendo, perseguido, mas ele entende que ele tem um Senhor que tudo pode e que se ele erguer os seus olhos e clamar: Abba, Pai, Paizinho, Ele vai socorrer. Se eu e você, durante todo esse ano de 2026, amados, independente do que passarmos, independente do que vocês já estão passando, do que já estamos passando, erguermos os nossos olhos, levantarmos os nossos olhos para os montes, para o alto e verdadeiramente clamarmos o socorro de Deus, Ele virá nos socorrer. Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará, Ele estará conosco todos os dias deste ano, todos os dias, sejam eles maus, sejam eles bons, sejam eles dias felizes, sejam eles dias tristes, seja o que for que passarmos, Ele vai estar conosco. No Salmo 120, o versículo 5, ele fala que o Senhor é nosso guarda, mas também nosso abrigo, que sempre estará ao nosso lado e que nos resguardará de todo mal e velará sobre nossa alma, que os nossos passos estão guardados nele, agora e para todo sempre. Então, por que temer? Por que se desesperar? Por que achar que não há saída? Eu atendo inúmeras pessoas, graças a Deus, mas algumas pessoas que quando elas vêm no primeiro atendimento, elas vêm com essa certeza de que a vida delas não tem mais sentido, de que nada vai se resolver, de que a tristeza já tomou conta, de que não há mais jeito, de que sofrem mais do que todas as pessoas da face da terra. Mas aí, no primeiro momento em que elas começam a olhar não para a própria dor, não para o próprio sofrimento, não para a própria condição, não para a própria dificuldade,
dificuldade, mas elas passam a olhar fixamente no Senhor que fez o céu e a terra. Começam a compreender que há uma saída, que se não deu certo com essa pessoa, vai dar certo em outra situação, que se eu não conseguir resolver essa situação amanhã, eu resolvo de outra forma. De que Deus pode todas as coisas, de que Deus pode tudo. E o melhor que nós devemos levar para todo esta noite, este dia, para os outros dias desse ano, é de que Ele jamais nos abandonará. É como eu escrevi na mensagem: Deus proverá, Ele nunca desampara. Ele nunca desampara. Queria que você ficasse de pé, por favor. E em todas as situações que você vivenciar, viver, creia que o teu socorro vem do Senhor. Creia que Deus proverá, Ele nunca vai desamparar. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que seja sofrido, Deus não desampara nenhum de seus filhos. Jamais. Nenhum de seus eleitos. Nenhum. Eu não sei quais foram os seus propósitos já para este ano. Quais são os seus sonhos? Eu tenho muitos. Coloquei todos eles diante do Senhor. Mas, como eu falava na adoração da virada do ano, naquela primeira adoração que nós estávamos lá na igreja, eu falava que sem Ele, sem Deus, nada podemos fazer. E é o lema da minha família, João 15:5. Foi o que o Senhor nos revelou, a mim e meu esposo. Sem Deus, vocês nada podem. E a gente vem trilhando isso há muitos anos, nessa certeza de que sem Jesus nada podemos. E se você colocar isso no seu coração, que você nada pode sem Deus, e todos os seus propósitos estiverem em Deus, eles serão realizados. Mas me desculpe dizer, se os seus propósitos não estiverem em Deus, não serão realizados. Ou pelo menos serão frustrados. Que todos os nossos sonhos, todos os nossos propósitos tenham Deus em primeiro lugar, que eles serão resolvidos. Seja o que for, um emprego, uma situação financeira, um carro que vai trocar, a saúde que quer ser alcançada, seja o que for que você almeje. Não é pecado sonhar, não é pecado projetar, mas todos esses projetos, eles precisam estar alinhados em Deus, porque Ele que nos guarda. E no primeiro momento em que você se frustrar, na primeira dificuldade que você viver, é Deus que vai estar com você. Não são pessoas, não são situações que você projetou, não são pessoas que você elencou para estar na sua vida. Não, não, não são. É Deus, é Deus, é Deus que nunca vai desamparar. É Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo de projetar de forma correta. Ainda é tempo de fazer propósitos bons em Deus. Fale com o Senhor agora. Fale com Deus. Ele não te desampara. E entregue sua vida nas mãos dele. Entregue a sua casa, a sua família, todo o teu ser nas mãos do Senhor. Ergue os teus braços agora. Já tivemos alguns dias, algumas quintas-feiras sem grupo, por conta desses final de ano. Já tivemos muitos momentos em oração. Peço que você possa erguer os seus braços, como aquele que quer alcançar os céus, e possa clamar ao monte. Eleve os seus olhos, eleve as suas mãos e clame ao Senhor, que é o teu socorro. Ele disse: mas eu não estou passando por nenhuma situação difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Então ergue os teus olhos para o monte, amado, para agradecer, para louvar, para bendizer, para estar com o Senhor.
mais ao Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Se humilhe em sua presença. Porque o Senhor, Ele está disposto a nos atender, a nos escutar, a nos acalmar, a nos direcionar. É Deus que está conosco. Ele é o nosso guarda. É o guarda de Israel. É o guarda do Emanuel. É o guarda da sua vida. Você não é só. Você não está só. Deus é contigo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Senhor Deus. A Ti elevamos as nossas vozes, os nossos braços, o nosso clamor. Deus, aqui estamos para clamar a Tua presença, porque só em Ti, Senhor, nós depositamos a nossa confiança. É só em Ti, Senhor, que nós clamamos dia e noite, que Tu virá nos socorrer, que Tu virá nos acolher. Somente em Ti, Senhor, nós não confiamos em povos, em guerras, em situações, em armas, em pessoas. Nós confiamos em Ti, porque nós erguemos a nossa voz, o nosso clamor, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso protetor, aquele que nos guia, aquele que nos direciona e não irá nos abandonar. Vou me lançar.